Meus irmãos, vamos à primeira carta de Pedro, capítulo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Eu quero ler com vocês do verso 1 ao de número 4. Hoje a palavra será específica para nós que estamos aqui à frente, principalmente pastores, presbíteros. Há aqui uma exortação da parte do apóstolo para todos nós e que a igreja precisa entender e compreender a sua liderança e como deve ser ela. Do verso 1 ao 4 diz o apóstolo Pedro, os irmãos acompanham: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Amém. Oremos. Senhor, atenta, Senhor, para a nossa oração, escuta o nosso clamor. Rogamos ao Senhor que aplique a palavra do Senhor aos nossos corações e que ela esteja, Senhor Deus, em nós e transformando nossas vidas. Que o Senhor venha fazer com que os meus irmãos prestem atenção, sejam cativos eles à tua palavra. Que nós, presbíteros, oficiais da igreja local, estejamos também atentos para aprender como devemos viver no meio da igreja e exercer o ofício ordenado pelo Senhor. Abençoa-nos, Senhor. É nossa oração em nome de Cristo. Amém. Podem assentar-se, meus irmãos. Meus irmãos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele doou a sua vida por nós. Ele entregou-se por todos nós como oferta de sacrifício agradável a Deus, o Pai. O nosso Senhor Jesus Cristo se entregou pelos nossos pecados, ressurgiu ao terceiro dia e Ele nos resgatou desta presente era maligna, mal. Embora nós estejamos enredados com este mundo, com a pecaminosidade que há nele, nós fomos livres e somos libertos do pecado vigente. O pecado, diz Paulo, não tem domínio sobre nós exatamente por conta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, ele fez uma obra que temos falado sempre, não precisa de nenhum retoque. Foi feito de maneira perfeita, justa, santa. E ele resgatou um povo para si, foi o que ouvimos hoje pela manhã, um povo exclusivamente seu, para que os oficiais da igreja pudessem pastorear. Então nós fomos resgatados e Deus levantou pastores, presbíteros, para pastorear o rebanho do Senhor. É exatamente esse rebanho comprado pelo sangue de Jesus Cristo, que pertence a Ele, é que nós, pastores, presbíteros, precisamos pastorear, direcionar, alimentar e fazer aquilo que o Senhor ordenou. O que existe na mente do apóstolo Pedro é o que está em João capítulo 10, seu companheiro de ministério apostólico escreveu:
Aliás, ele escreveu o que o próprio Cristo disse, dizendo: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Isso está no capítulo 10 do Evangelho de João. Chegando no final do Evangelho, capítulo 21, verso 15, 16 e 17, nesses 3 versos, o Senhor olha para Pedro, este apóstolo, e diz o seguinte: apacenta os meus cordeirinhos. Verso 16, ele diz: pastoreai as minhas ovelhas. Depois ele diz novamente no verso 17: pastoreai as minhas ovelhas. Essas 3 repetições do Senhor são equivalentes à negação de Pedro com relação ao Senhor Jesus. O Senhor, em vez de acusá-lo, o Senhor o transforma. E transformando ele, coloca ele sobre a responsabilidade de pastorear o próprio rebanho que Cristo resgatou. Então ele diz 3 vezes: apacenta os meus cordeirinhos, pastoreai as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Essas palavras estão na mente de Pedro. E Pedro agora, diante dessa exortação do Senhor e da transformação causada pelo próprio Senhor, ele coloca aqui a disposição de servir o Senhor e cuidar do rebanho que é do Senhor, e chamar liderança, convidar a liderança da igreja para que também pastoreie o rebanho do Senhor. Nós estamos sendo convocados para isso. Por esta razão, o tema de hoje é uma exortação aos presbíteros sobre como pastorear o rebanho do Senhor, que está descrito do verso 1 até o verso 4. O primeiro ponto que nós podemos aprender aqui é que Pedro ele se coloca entre iguais e exorta-os como também foi exortado pelo Senhor. Ele se coloca como iguais. Veja o verso 1, que, como ele diz, rogo. Ele começa dizendo: pois aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada. Outra tradução diz: portanto, rogo aos presbíteros entre vocês, na qualidade de presbítero, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e também participante da glória que será revelada. Neste versículo, meus irmãos, vemos Pedro fazendo um apelo aos líderes da igreja. Mesmo se apresentando como apóstolo no início, ele fez no capítulo 1, verso 1, eu, apóstolo do Senhor. Quando ele se dirige aos presbíteros, Pedro se apresenta como sim presbíteros, ou seja, co-presbíteros, juntamente com vocês. É isso que ele está dizendo. Como apóstolo, sua responsabilidade era pela igreja universal. Todas as igrejas, em todas as eras, em todas as épocas, não somente quando ele estava vivo, mas em todos os lugares, em todo o tempo, porque nós somos uma igreja apostólica. Uma igreja apostólica é porque crê na doutrina dos apóstolos. E está aqui expressado na primeira carta e na segunda, e também, meus irmãos, na biografia dele, podemos dizer, tão pequena, feita em Atos dos Apóstolos, como também nos evangelhos, a doutrina de Pedro, que ele aprendeu do Senhor. E crendo nesta doutrina que Pedro colocou nos seus escritos, nós somos uma igreja apostólica. Então, como apóstolo, ele tem responsabilidade universal sobre todas as igrejas. Mas isso não impede, não isenta que ele seja um presbítero. Isso não isenta dele ser um pastor de uma igreja local. E era o que ele era. Desta forma, Pedro não se coloca como alguém superior. Ele diz: eu sou presbítero juntamente com vocês. Mas ele faz uma exortação entre pares.
Aqui nós podemos perceber quão distante ficou a atitude de Pedro e a posição do catolicismo romano, que o colocou acima de todos. Os católicos romanos colocaram Pedro como o primeiro papa, a pedra fundamental, onde a igreja foi edificada, o bispo universal, sendo que o único cabeça da igreja, a pedra angular e fundamental sobre a qual a igreja ela é edificada, é a pessoa bendita de Jesus, e não Pedro. Desta forma, Pedro não se coloca em uma posição superior. Antes ele fala para presbíteros como iguais. Somos pastores da igreja. Outro ponto que aprendemos é a continuidade desta autoridade, deste ofício, até os nossos dias. Todas as igrejas precisam ter presbíteros, líderes, oficiais, pastores. Embora uma igreja seja uma igreja sem pastor, ela ainda está incompleta no sentido de que ela precisa de alguém que a oriente, a alimente, exorte. Da mesma maneira, vemos um distanciamento muito grande da atitude de muitos líderes de igrejas chamadas hoje em dia, que se intitulam, meus irmãos, apóstolos, patriarcas, pais, enquanto o apóstolo como Paulo e Pedro, Paulo em Romanos capítulo 1, verso 1 e segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 1, se intitulam como doulos, servos, escravos de Cristo. Hoje vemos líderes buscando posições de superioridade, ao passo, meus irmãos, que o cristianismo deveria se colocar, ou todos os líderes deveriam se colocar como diáconos, aquele que serve a igreja, aquele que busca servir o povo de Deus, que foi chamado para servir a congregação comprada com o sangue de Jesus. Nesse texto nós podemos perceber que não é o início de um novo pensamento que Pedro está tendo. Não é quebra de pensamento quando ele começa o capítulo 5, mas ele está na mesma linha de pensamento, porque ele vai falar aqui e ele usa pois, portanto. Ele está na mesma linha de pensamento que ele vinha falando antes. Depois dele exortar a igreja à santidade de vida, depois dele exortar, meus irmãos, uns aos outros a viverem conforme a imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, viverem em amor, ter uma vida exemplar, praticar o bem. Ele agora direciona sua fala para os presbíteros, para os pastores da igreja, e ele diz o seguinte: olhe, a mesma santidade de vida e muito mais precisa ter entre vocês. Um amor muito maior precisa ter entre vocês. A palavra que ele usa aí, rogo, parácalo, que deriva da palavra paráclitos, é consolador. Essa palavra rogo é um apelo, mas é um apelo com ternura, um apelo amável, um apelo singelo. Se nós pudéssemos transpor isto para os nossos dias, ele estava dizendo: pelo amor de Deus, eu peço a vocês. Desta forma, Pedro roga com um senso de urgência, não com uma imposição, mas como um apelo urgente aos presbíteros. Pedro roga aos anciãos, aqueles que têm experiência com a palavra de Deus, com a vida da igreja, aqueles que cuidam do pastoreio da igreja, onde quer que a igreja nasça, é preciso eleger presbíteros. É o que está em Atos capítulo 14, verso 23. A ordem de Paulo é: em cada igreja façam a eleição de
presbíteros. E preste atenção, está no plural, apresentando que a saúde da igreja depende de um colegiado de pastores. Presbíteros, elejam entre vocês homens de qualidade, de vida, que saibam lidar com a palavra de Deus. Então, a saúde da igreja, ela só vai bem e bem melhor quando há um colegiado de pastores, de presbíteros, para direcionar o povo do Senhor. A segunda coisa que nós podemos aprender é como o rebanho do Senhor, ele precisa ou deve ser pastoreado. Como o rebanho do Senhor precisa ser pastoreado? Preste atenção do verso 2 até o verso 3. Pedro diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Pastoreiem um rebanho de Deus, não por constrangimento, mas por voluntariedade. Nem por ganho desonesto, mas com o desejo de servir. Nem como dominadores da porção que foi confiada a vocês, mas se tornando exemplo do rebanho. Pastoreiem o rebanho de Deus. Então Pedro, meus irmãos, se lembra das palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no capítulo 21 de João, verso 16, pastorei as minhas ovelhas, pastorei as minhas ovelhas. Estas palavras estavam martelando em sua mente, estavam martelando em sua cabeça, a ponto de 30 anos depois do Senhor Jesus Cristo ter dito isto a ele, ainda estava em sua mente: pastorei o rebanho do Senhor. Parece que a voz do mestre ainda estava nos seus ouvidos. E agora elas fazem muito sentido. Pedro dedicou sua vida até o martírio, pastoreando, meus irmãos, o rebanho do Senhor. E não apenas o fez, como também agora exorta aos seus pares, aos presbíteros, aos pastores, que se dediquem ao rebanho do Senhor, que dediquem suas vidas e façam o mesmo que ele fez, e façam o mesmo que nosso Senhor Jesus Cristo fez. Se possível, dê a vida pelo rebanho. E não basta, meus irmãos, apenas pastorear. É necessário lembrarmos que o rebanho, meus irmãos, é do Senhor. Porque não é assim que o texto diz: pastoreai o rebanho de Deus. Pastoreai o rebanho de Deus. A igreja, o rebanho é do Senhor. O pastor não é dono das ovelhas. Os presbíteros aqui não são dono de vocês. Vocês pertencem ao Senhor. O presbítero ou o presbitério é apenas um mero servo para servir as ovelhas do Senhor. E como é que nós servimos as ovelhas? Alimentando elas, cuidando delas, orando por elas, aconselhando, amando, mas principalmente o seu ápice é pregar a palavra do Senhor. As ovelhas são do Senhor. E ai dos pastores que não cuidarem destas ovelhas de maneira que agrade ao Senhor, de maneira que alegre ao Senhor, porque nós seremos cobrados por isso, e nós iremos responder diante do Senhor por isso. Paulo escreve a Timóteo no capítulo 3, do verso 1 até o verso 7, dizendo: fiel é essa palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre a disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito,
para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. O texto é claro aqui no verso 2, que nós não devemos pastorear por constrangimento forçado. O presbítero não é dono do rebanho, nem possui direito de posse das ovelhas, porém, cabe a ele alimentar, direcionar, proteger este rebanho. Ninguém pode ser coagido a se tornar um presbítero. Ninguém. Nem ser constrangido a ocupar qualquer cargo de posição de liderança na igreja. O presbítero deve ser um ministério aspirado, desejado, e quem coloca esse desejo, esta aspiração no coração do presbítero, do pastor, é o Senhor. Desejando, buscando por este cargo que Deus o colocou ou o vai colocar. A contrapartida, meus irmãos, da palavra, não por constrangimento, é a palavra que expressa uma atitude espontânea, voluntária. E ainda esta espontaneidade, essa voluntariedade, ela é qualificada pela expressão como Deus quer. Como Deus quer. Que segundo um comentarista disse, isso impõe a prioridade de entrar ou estar no ministério com a finalidade de, acima de tudo, agradar a Deus, de fazer as coisas segundo Deus. Naquele contexto, meus irmãos, de perseguição que Pedro está escrevendo, nesse texto que lemos, a liderança era mais pressionada do que nós hoje. Aqueles que estavam mais sujeitos à tortura e morte. Desta maneira, nós podemos imaginar que muitos poderiam ser pressionados a se tornarem líderes. E o perigo era se esses pastores traíssem o cristianismo para salvarem suas próprias vidas. Desta forma, Pedro exorta-os que os presbíteros devem exercer sua função por vontade, por desejo, voluntariamente, sem qualquer pressão ou aspiração externa. Não é chegar e dizer, eita, fulano sabe trazer uma palavra, fulano sabe ler um livro, sabe ler a Bíblia bem diante de todos e dizer, esse deve ser presbítero. Existem qualificações, dons que Deus dá a ele. Precisa a igreja examinar, é preciso todos nós examinarmos. Que Deus nos ajude, que levante presbíteros, pastores, nas igrejas locais. Essa expressão do Senhor, ela quer dizer o como Deus quer, melhor dizendo, aquele que se dedica ao ministério de maneira, meus irmãos, alguma, tem a flexibilidade para agir de maneira como quiser. Eu não tenho direito, os pastores aqui não têm o direito de dizer o seguinte, eu vou fazer com essa igreja como eu quero. Mas é como Deus quer. Os presbíteros precisam estar submetidos ao que Deus quer. E onde é que nós aprendemos o desejo do Senhor, a direção do Senhor e o que Deus quer? Nas Escrituras. Por esta razão, nós precisamos estar encharcados das Escrituras, cheios da palavra do Senhor. Há muitos líderes cristãos que não se afadigam na palavra, não estudam, não leem, não querem ler, que não se dedicam ao ministério como deveriam, outros que apacentam apenas a si mesmo em vez de pastorear o rebanho do Senhor, de cuidar do Senhor. Muitos buscam glória para si mesmo, e reconhecimento e aplausos. O Instagram é um exame disso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós devemos se importar com as ovelhas que perecem.
O Dr. Mark Lloyd Jones, pastor congregacional, no final de sua vida, em uma entrevista, ele disse que só deve estar no ministério aquele que não conseguir viver fora dele. Aquele que não consegue viver fora do ministério, podemos usar uma linguagem, pira, enlouquece. Mesmo diante de contradições, mesmo diante de pressões, mas ele quer estar ali. Porque isso é um chamado. É quando Deus chama. Por isso que Paulo diz na primeira carta a Timóteo 3:1, que já lemos, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Aspirar é esticar-se para pegar. É agarrar-se a algo. É desejar algo, é entregar-se a algo. E quando nós nos entregamos, Pedro nos ensina que não deve ser por lucro desonesto, mas por desejo de servir, porque é o que diz o verso 2. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. De boa vontade. As palavras usadas aqui por Pedro, não por ganância, pode ser entendido como desejo de ganho desonesto, desejo de ganho ilícito. Paulo também, meus irmãos, diz o mesmo quando ele sofre como pastor de ovelha e ele fala sobre os presbíteros. Na primeira carta, capítulo 3 de Timóteo, verso 3, ele diz que não seja por ganância também. Não seja ávido por lucro desonesto. Em oposição a esta palavra, Pedro traz, meus irmãos, as palavras disposição e entusiasmo, de livre vontade, voluntariamente. Ou seja, a real motivação do obreiro, a real motivação do pastor e dos presbíteros deve ser de servir o rebanho e não de servir a si mesmo. Infelizmente, hoje, nós temos muitos pastores que querem ser servidos, que buscam lucro desonesto por meio do rebanho do Senhor. Tem motivações escusas e não são sinceros e verdadeiros. Não são imitadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, nós podemos imaginar que naquela época os obreiros tinham algum tipo de sustento financeiro. Isso está descrito na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, verso 17 e verso 18. Entretanto, sabemos que poderiam existir oportunistas, querendo lucro desonesto por parte da igreja. Vocês se lembram que Paulo e Barnabé estavam coletando ou organizaram uma coleta nas igrejas da Macedônia para levar para a igreja da Judéia? Pastores itinerantes, e levavam dinheiro. Alguns roubavam, confiando no pastor. Louvado seja Deus que hoje há mais organização. Mas existiam homens que roubavam, tiravam dinheiro das viúvas, dos órfãos. Eram opressores nesse sentido. As palavras de Pedro nunca foram tão atuais para nós, meus irmãos. Nunca. Hoje impera em nosso país igrejas que sustentam e pregam a falsa teologia da prosperidade, onde há multidões de pessoas. Pessoas são atraídas para templos com motivos errados, motivos de enriquecimento, de vitória financeira, de cura para todo tipo de doença. O objetivo de tais pastores não é a transformação integral de um indivíduo. Não pregam aquilo que as ovelhas precisam ouvir, mas aquilo que elas querem ouvir. E por essa razão eles conseguem dinheiro para si mesmos.
Em nosso país temos pastores riquíssimos e todos eles enriquecem à custa de suas igrejas. Sem sombra de dúvidas, podemos encontrar nas mesmas igrejas onde tais pastores pregam pessoas de condições humildes, que só têm o dinheiro da condução e de volta. E muitos, por não terem condições de depositar o dinheiro, pegam o dinheiro de volta e colocam no gasofilácio. Enquanto os pastores estão andando de jatinho, carro importado, são gananciosos, são lobos. Enquanto estes pastores possuem carros importados e aviões particulares, não seria isso um ganho desonesto? O que poderia ser mais pernicioso do que isso, meus irmãos? O pastor é chamado a servir suas ovelhas. De maneira nenhuma o pastor pode colocar-se em primeiro lugar de suas ovelhas. E aqui provavelmente Pedro se lembra das palavras de Jesus Cristo. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. O Senhor também diz: mas não serei vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Foi o que Paulo disse e eu repito novamente. Paulo exorta a Timóteo a dizer que ensine aos presbíteros e diga que eles não sejam avarentos, que não ame o dinheiro, porque a avareza é idolatria. Mas nós também devemos conduzir o povo não como dominadores, mas dando exemplo ao rebanho. O exemplo negativo que Pedro deixa aqui, meus irmãos, que quer dizer dominar, subjugar, exercer senhorio sobre alguém. Pedro então diz: não exerçam domínio sobre o rebanho, mas antes sejam exemplos para o rebanho. A palavra que ele usa aqui significa uma marca, significa uma figura, significa uma imagem dos deuses, podemos dizer assim, porque estava no Império Romano e essa palavra tinha esta conotação. Uma imagem dos deuses, exemplo ou modelo a ser seguido. Então, o que é que realmente Pedro está dizendo aos presbíteros, aos pastores da igreja? Está dizendo o seguinte com esta frase: não dominem sobre o rebanho, mas se tornem um exemplo a ser seguido, sendo uma imagem de Cristo para o rebanho. Vocês só podem seguir os pastores, e que não devem seguir os pastores, se realmente eles forem modelos de Cristo para vocês. Por esta razão, nós não estamos seguindo os pastores, estamos seguindo Cristo. Discípulo não é discípulo de Pedro, não é discípulo de Thomas, não é discípulo de Valdir, não é discípulo de qualquer outro pastor ou presbítero, é discípulo de Jesus, seguidor de Cristo, seguidor do Senhor. Pastor, meus irmãos, é chamado a ser uma imagem viva de Jesus Cristo para o seu rebanho. E novamente, quando Pedro diz aos presbíteros para que não dominem sobre o rebanho, aqui, meus irmãos, ele se lembra de como Jesus exercia sua liderança entre os discípulos. O Senhor disse: pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. João 13, verso 14. Ter humildade. Um pastor não tem autoridade para exercer domínio sobre as ovelhas do Senhor, assim como ele também não possui, meus irmãos, autoridade para dizer quem vai para o céu ou quem não vai. O pastor cuida das ovelhas do Supremo Pastor.
Ele é o mero mordomo do Senhor. Infelizmente, hoje, muitos líderes se esquecem do porquê foram chamados pelo Senhor. Então, quando Deus nos chama, é com o objetivo de glorificar a Ele e não a nós mesmos. Quando qualquer pastor passa a buscar dominar o seu rebanho, ele está preocupado com a glória de si mesmo e não com a glória de Deus. Isso é muito grave. Isso será cobrado pelo Senhor. Isso não passará às escondidas. Um pastor, ele não tem autoridade para isso. Exercer domínio sobre as ovelhas. O pastor cuida das ovelhas. Hoje, temos visto em nosso país muitos ministérios, personalidades, pastores de grandes multidões e que buscam apenas a sua autopromoção. Querem fama, querem prestígio, aplausos, reconhecimento, querem ser servidos pelas ovelhas ao invés de servir, alimentar. Não querem deixar-se gastar pelas ovelhas. Meus irmãos, é exatamente isso que nós devemos fazer. Todo aquele que foi chamado a ser um presbítero, a ser um pastor de uma igreja, ele precisa se gastar pelo rebanho. Mas o rebanho precisa ajudá-lo, amando, orando por ele. Não pense que é fácil estarmos nesta posição oficial na igreja. Carregamos muita carga. É preciso a oração dos meus irmãos. É preciso a intercessão pelas nossas vidas. Mas nós devemos nos gastar. Nós, presbíteros, irmãos, devemos nos gastar pelo rebanho, procurar ser alimentados pela palavra, buscar ler bons livros. Nós não temos hora para vocês. Nós não temos um horário de 8 às 18 horas. Temos? Você já viu um pastor, olha, meu trabalho é só de 8 às 18 horas. Nós temos? Não temos. Um dia um irmão ligou para mim 12h30 da noite. 1h. Eu penso que é algo grave. Esse pastor, eu estou com uma dor no fígado muito grande. Toma um sorrisal, meu irmão. Você tem epocleia em casa? Tome. A vida de pastor é assim. Que busquemos nos gastar pelas ovelhas. Amar elas até o fim, como podemos ver no episódio da multiplicação dos pães e peixes. O texto lá diz o seguinte: havia muita gente indo e vindo, a ponto de elas, ou de eles, não terem tempo para comer. Jesus e os apóstolos não tinham tempo para comer. O texto diz o seguinte: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Assim eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os conhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá. Jesus e os apóstolos queriam um momento somente para descansar, mas o povo foi atrás deles. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, diz o texto, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. E não tinham, porque os fariseus eram exatamente isso, gananciosos. E o texto continua: então começou a ensinar-lhe muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos, aproximando-se dele, disse: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer.
Jesus disse: dê-lhes vocês algo para comer. Isso está em Marcos 6, verso 31 ao verso 37. Os discípulos chegaram para o Senhor. Senhor, faça alguma coisa por eles. O Senhor está dizendo, faça vocês. Nós devemos estar prontos para realizar alguma coisa. Para confrontar muitas vezes os irmãos. Alimentar os irmãos quando eles precisarem. Está suplicando a Deus que Deus derrame a bênção sobre a vida de vocês e a família de vocês. Nesta passagem nós podemos perceber que Jesus não tinha tempo para comer, entretanto alimentou suas ovelhas. O pastor que é chamado pelo Senhor para apacentar as suas ovelhas deve ter, meus irmãos, em mente que sua responsabilidade é muito grande. Marcos 9:2 diz, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Desta forma, meus irmãos, reitero o que o Dr. Martyn Lloyd-Jones disse. Ele disse, só deve se dedicar integralmente à obra do Senhor aquele que não conseguir viver sem fazer isto. Aqueles que são chamados não conseguem viver sem pastorear o rebanho do Senhor. Seu amor pelas ovelhas deve ser o mesmo que Jesus teve por elas, a ponto de estar disposto a entregar a sua própria vida pelo povo de Deus. Se houver qualquer interesse que passe disso, é melhor que não se ofereça ao ministério, que não deseje esse ministério, que não queira ele. Eu repito as palavras de Paulo a Timóteo, dizendo, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, não pode ser repreendido, é isso que ele está dizendo. Não seja censurado, esposo de uma só mulher, monogâmico, seja temperante, sóbrio, controlado, sóbrio é equilibrado, que freia seus próprios desejos, que tem autocontrole, modesto, é organizado, conveniente, é decente, hospitaleiro, que olha para as necessidades dos outros, apto para ensinar, que é hábil no ensino, que sabe transmitir o ensino, não dado ao vinho, não entregue ao vinho, não está colocado ao lado do vinho. O vinho não se afasta dele. Não deve ser assim. Não violento, brigão, pronto para dar um golpe, porque tem muitos pastores assim, pronto para dar um golpe. Porém, cordato. Cordato é gentil, suave, amável. Não seja também neófito, para não se ensoberbecer e incorrer na condenação do diabo. Pelo contrário, meus irmãos, é necessário que tenha bom testemunho daqueles que estão lá fora, a fim de não cair no laço do diabo. O Supremo Pastor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele há de se manifestar para dar a coroa de glória que não murcha aos verdadeiros pastores, aos genuínos pastores. Veja o que diz o verso 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Aos pastores que cuidam bem do seu rebanho, não por constrangimento, mas por vontade, não por ganho desonesto, mas com desejo de servir, não como dominadores, mas se tornando exemplo do rebanho, estes serão grandemente recompensados. Pois o Supremo Pastor, o cabeça da igreja, aquele que o comissionou, se encontrará com estes pastores, homens dos quais o mundo não era digno, para entregar pessoalmente o prêmio.
Aqueles homens viviam por causa de Cristo, a saber que o próprio Cristo iria ao encontro deles para dizer o seguinte: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei você sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Mateus 25, verso 21. Tal é a nossa esperança. Jesus Cristo é a razão última pela qual fazemos todas as coisas, meus irmãos. Tudo é para a glória do seu nome. Tudo é para louvor do seu nome. Ele é o Senhor cósmico do universo, o dono de nossas vidas, a razão do nosso ser, do nosso respirar. Um dia nós nos encontraremos com Ele. Naquele dia, quando Ele se manifestar, nós receberemos uma coroa de glória que não murcha. As palavras, meus irmãos, usadas aqui por Pedro, que pode ser traduzida coroa de glória que não murcha, feita de amarantos. Para os cidadãos da época de Pedro, do primeiro século, era comum nos jogos onde os atletas corriam para ganhar coroas de louros. O vencedor teria uma coroa de louros, porém ela murchava rapidamente, secava rapidamente. Aqui Pedro faz uma comparação com algo que aquela comunidade compreendia muito bem, entendia o que Pedro estava dizendo. O pastor deve completar a sua carreira, correr em busca de um prêmio que não murcha, que não seca, não em busca de lucro desonesto, não em busca de aplausos. Todas estas coisas, elas perecerão, contudo a coroa que o Supremo Pastor nos dará não é de louros, nem material que se acaba, é a flor de amaranto, uma flor que na cultura romana era considerada sagrada, pois devido à sua longevidade tinha uma aparência de sempre viva, bela e bonita. Para eles era uma flor imortal. Que Deus guarde o coração dos presbíteros desta igreja. Não somente desta igreja, mas daquelas igrejas que estão espalhadas na face da terra. Que Deus levante pastores segundo o seu coração. Que Deus levante presbíteros e um colegiado de presbíteros que ame o Senhor. Que fale em torno de Cristo, acerca de Cristo, que ame Cristo, que viva Cristo. Que Deus nos ajude. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, obrigado pela tua palavra. Bendito seja teu nome por ela. Te louvamos pelos ensinamentos do apóstolo Pedro. Que o Senhor cada dia mais nos ensine para o louvor do teu nome. Obrigado, Deus, por esta igreja local. Obrigado, Senhor, por ter plantado esta igreja por meio de homens sérios que pregaram o evangelho, que se esmeraram para pregar. Louvado seja o teu nome pelos pastores que passaram por este púlpito, por presbíteros que passaram por este púlpito. Obrigado por ter cuidado de cada um deles. Agora cuida de nós, dos oficiais da igreja. Dar-nos sabedoria, discernimento, sobriedade, domínio próprio. Abençoe esse rebanho do Senhor. Esse povo é teu, Senhor. Te pertence. Ajuda-nos a sermos bons mordomos. Ajuda cada um dos meus irmãos que estão passando por algum tipo de dificuldade, que está passando por alguma angústia no coração, que esteja sentindo-se desprezado. Senhor, enche o coração de alegria dessas pessoas. Alegria que vem do Senhor. A alegria nossa é o Senhor. Aproxima-se de nós, Senhor. Vivifica o teu povo e seremos vivificados. Abençoa o lar dos meus irmãos, os maridos desta igreja, dá sabedoria,
discernimento. Que sejamos homens bíblicos para a glória do Senhor. Abençoa as esposas, sejam inteligentes no Espírito Santo, cordatas, submissas, amáveis, agradáveis. Transforma para a glória do Senhor. Que os nossos filhos possam permanecer firmes no Evangelho do Senhor, na Tua palavra. As crianças, os jovens, adolescentes, Senhor, cuida de cada um deles, que eles possam assim perseverar na doutrina dos apóstolos, na Tua palavra, amando Jesus, sendo liberto dos vícios que este mundo oferece, que o diabo propõe, que sejamos fortes para negar as insinuações malignas, não somente exteriores, mas aquelas que estão dentro de nós, que quer nos levar para lugares de trevas, para realizar coisas que não agradam ao Senhor. Ajuda-nos, guarda nossos corações, perdoa os nossos pecados, para a glória do Senhor. Venham sobre aqueles filhos que estão distantes do Evangelho, que não querem saber de igreja. Senhor, tem piedade de todos eles. Eles olharam para muitos erros que nós cometemos. Muitos foram pedras de tropeço. Mas que eles sejam chamados pelo Senhor, no poder do Teu Espírito Santo, e convertam-se a Ti, sejam regenerados e salvos para a glória do Senhor. Abençoa essa igreja, concede-nos crescimento, amadurecimento na palavra do Senhor. Que o nome de Cristo seja honrado neste lugar. Chama, Senhor Deus, o Teu povo que está espalhado, os eleitos nesta cidade, a congregar, Senhor Deus, a serem apacentados pelos pastores fiéis, segundo a Tua palavra. Abençoa nossa cidade. Abençoa o judiciário, o executivo, Senhor, o legislativo. Que o Senhor derrame graça, sabedoria. Onde alguém está desejando fazer algo desonesto, que o Senhor interrompa isto. Não deixe que estes homens tirem comida das crianças, não tire merendas, não tire o salário de professores, dos trabalhadores. Deus, em nome de Jesus, ajuda a nossa nação também. Tenha misericórdia de nós. Tenha compaixão para a glória do Senhor. Abençoe a nossa economia, que está desequilibrada, desordenada. Senhor, tem compaixão de nós. Ajuda nosso país para a glória do Senhor. Abençoa os jovens desta nação, aqueles que estão envolvidos em álcool, em drogas. Livra-os de todo mal, chama-os para o Evangelho do Senhor. Abençoa aqueles que estão nos leitos dos hospitais, nos corredores, neste exato momento sofrendo, por não ter quem atenda a eles. Tenha compaixão e misericórdia. Que o Senhor seja honrado e glorificado nesta cidade, neste país, nesta igreja. Sejamos fortes, abençoa os departamentos desta igreja. Estamos começando este ano com planejamento, que todos eles sejam executados pela boa mão do Senhor. Nos dá iluminação, abre os nossos olhos e livra-nos dos nossos pecados. Assim oramos e suplicamos a Tua bênção, em nome do Senhor. Amém. Pastor Thomas.